Olá, meninos e meninas. Olhem para essas duas moléculas aqui novamente. O modelo atômico ajuda bastante a gente a entender alguns aspectos importantes, principalmente em se tratando de estereoisomeria. Então, veja aqui, nós temos duas moléculas que aparentemente são idênticas. Então, veja bem, o carbono, que é o carbono central, o carbono tetraédrico, fazendo 4 ligações simples, está ligado a 4 compostos diferentes, 4 grupos ou ligantes diferentes. Se eu coloco essa molécula no espelho, eu visualizo essa. Se eu coloco essa molécula no espelho, eu visualizo essa. Entretanto, eu posso afirmar para vocês que são moléculas diferentes. E isso acontece porque elas não se sobrepõem. Então a gente tem que enxergar isso de forma tridimensional. Como eu mencionei na última aula, reparem, se a gente tentar colocar aqui os átomos voltados para o mesmo lado, 2 deles vão coincidir. Ó, 2 vermelhos, 2 brancos. Entretanto, os outros 2 não vão coincidir, não vão se sobrepor. Aqui tem verde e amarelo, aqui amarelo e verde. Se eu tentar aqui colocar o verde e o amarelo do mesmo lado, eu retiro a sobreposição dos outros 2 ligantes. Então ficou verde com verde, amarelo com amarelo, branco com vermelho, vermelho com branco. Aqui não está sobrepondo, ou seja, são 2 moléculas diferentes. Elas possuem as mesmas características, entretanto, uma pode ter um efeito biológico e a outra não. Isso acontece muito para as moléculas que nós temos nas nossas células, para carboidratos, para aminoácidos, para lipídios. O colesterol é uma molécula que possui 8 centros de quiralidade, ou seja, possui 8 carbonos quirais, 8 carbonos assimétricos. Tudo bem? Hoje em dia, tem moléculas de fármacos que possuem centros de quiralidade. E aí vai produzir pelo menos 2 compostos, o D e o L. E aí, com a evolução da ciência, com a evolução da química, está surgindo algumas formas de separação desses pares de enantiômeros. Então, nós tratamos esses pares de enantiômeros para fazer a separação, porque aí suponhamos que o D seja o que é de interesse biológico e o L não tem efeito ou é tóxico. A gente passa a comercializar somente o D e não comercializa o L, por exemplo. Tudo bem? Isso só foi possível devido ao avanço da ciência, devido ao avanço da química e de outros conteúdos mais. Se vocês querem aprender mais sobre esses assuntos e aprender química orgânica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Esta é a nossa segunda aula a respeito da estereoquímica. Então, nós estamos tratando aqui de compostos que possuem, que apresentam pares de estereoisômeros. Ou seja, nós estamos tratando de um tipo de isomeria espacial. Assim como nós já vimos alguns tipos de isomeria, né? Isomeria geométrica para cis-trans, isomeria de posição, isomeria de cadeia e outras mais, aqui nós estamos vendo uma que é muito importante para a área da química hoje em dia. Ela é bem recente, foi uma ciência bem nova, que surgiu a partir de alguns problemas que foram encontrados quando a molécula possuía carbono assimétrico, possuía carbono quiral. Tudo bem? E nós vamos perceber em bioquímica que nós temos vários compostos que possuem esse tipo de situação, que possuem carbonos com 4 ligantes diferentes, carbonos tetraédricos, que fazem apenas ligações simples. Então, entender essa parte aqui da química orgânica é extremamente importante para a área da saúde, para a área médica e para vários outros processos e situações. Então, olha só, eu comecei a aula de hoje falando a respeito de separação de compostos. E aí, nós temos
para falar sobre isso a cromatografia. Então, a cromatografia é uma técnica de separação de compostos. E tem um tipo de cromatografia recente, chamada de cromatografia quiral, onde nós estamos conseguindo separar os pares de enantiômeros, para não correr o risco de acontecer o que ocorreu com a talidomida, por exemplo, que nós vimos na última aula que gerou grandes transtornos, grandes problemas que poderiam, de repente, ter sido evitados. Bom, mas na última aula eu falei que nós podemos ter pelo menos 2 enantiômeros, ou seja, um par de enantiômeros, o D e o L. Mas tem moléculas que possuem mais de um carbono quiral. A gente fala que essa molécula possui mais de um centro de quiralidade. Então, quando nós temos mais de um carbono quiral, nós podemos ter mais do que 2 estereoisômeros, mais do que um par de estereoisômeros. Então, veja bem aqui esse exemplo que eu trouxe. Aqui nós estamos mostrando a molécula do 2,3,4 trihidroxibutanal. Então, esse sufixo al é indicativo da função orgânica aldeído. Aldeído é quando nós temos o carbono ligado ao oxigênio por uma dupla, isso aqui é conhecido como carbonila, e essa carbonila fica na extremidade, por isso tem um hidrogênio ligado a esse carbono. Então, toda vez que eu tenho uma carbonila ligada ao hidrogênio, eu tenho função orgânica aldeído. E aqui nós temos 1, 2, 3 hidroxilas alcoólicas. Isso aqui é configuração de carboidratos, de monossacarídeos, que nós estudamos em bioquímica. Mas reparem o seguinte, esse carbono que eu coloquei asterisco e esse carbono que eu coloquei asterisco são carbonos quirais, carbonos assimétricos. Reparem, esse carbono está ligado a uma hidroxila, a esse composto todo aqui, né? Esse ligante todo, a gente analisa ele como um todo. A esse ligante como um todo aqui, e como ele está fazendo 3 ligações, nós sabemos que tem um hidrogênio. Então, 4 ligantes diferentes. Quando a gente analisa esse carbono, é a mesma coisa. Ele tem uma hidroxila, esse composto todo aqui inserido, então um grupo diferente, esse grupo inteiro aqui, eu tenho que analisar o grupo como um todo, e como ele está fazendo 3 ligações, a outra, a quarta, eu sei que é hidrogênio. 2 carbonos assimétricos, 2 centros de quiralidade. Quantas moléculas eu posso ter aqui? Quantos pares de enantiômeros eu posso ter aqui? Eu uso uma formulazinha que é a seguinte, 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais ou número de centros de quiralidade. Então, por exemplo, quando eu tenho apenas um carbono quiral, o N é 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, eu tenho 2 moléculas diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho 2 centros de quiralidade. Então, 2 elevado a N. O N, nesse caso, é 2. Então, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, aqui nós podemos ter 4 estereoisômeros, ou seja, 4 moléculas diferentes que não são sobreponíveis. Isso é característico de estereoquímica de isomeria ótica. Tudo bem? Então, vamos aqui tentar desenhar os 4 estereoisômeros. Então, veja bem, eu pego aqui os carbonos quirais, os carbonos assimétricos, e coloquei as 2 hidroxilas voltadas para frente do plano. Nós já vimos que cunha fechada indica que essas 2 hidroxilas estão para frente do plano. Uma para frente aqui, em cima, e a outra para frente embaixo, representado aqui. Tudo bem? E aí nós terminamos de desenhar aqui. Reparem que esse composto tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Por isso but aqui, como nós vimos. E aí, se eu coloco essa molécula no espelho, eu enxergo essa. Reparem, eu fiz essa molécula espelhada. Se eu coloco essa molécula no espelho, eu enxergo essa. Se vocês estão com dificuldade, é como se a gente tivesse que pegar essa molécula aqui, da esquerda, e essa molécula aqui da direita e fizesse isso aqui com elas. Ó. Tentem enxergar como se a gente estivesse fazendo um giro aqui de 90 graus com essas moléculas. Quando eu faço isso aqui,
elas de fato são espelhadas. Ou seja, essa molécula é um par enantiomérico dessa. Então a gente fala que aqui nós temos o primeiro par de enantiômeros. Enantiômero significa moléculas que possuem isomeria ótica e não são sobreponíveis. Aí nós vamos tentar fazer o outro par, as outras duas moléculas dos estereoisômeros possíveis. E aí, ao invés de desenhar aqui, ó, as duas para frente e elas espelhadas com as duas para trás, como eu fiz aqui, ó, cunha tracejada, nós vamos colocar agora uma hidroxila para frente do plano e a outra para trás. Se eu coloco essa molécula no espelho, eu enxergo essa aqui do lado. Reparem, aqui agora essa hidroxila que estava para trás, ela veio para frente, e essa aqui que estava para frente, ela veio para trás. Mais uma vez, peguem a molécula da esquerda, a molécula da direita e façam um giro de 90 graus. Vocês vão perceber que elas de fato são a imagem especular uma da outra. Então aqui nós temos o segundo par de enantiômeros. Então nessa molécula nós temos aqui 4 estereoisômeros ou 2 pares de enantiômeros. É uma outra forma da gente mencionar aqui também. Tudo bem? Então os 2 pares estão representados. Qualquer outra forma que eu tentar mudar aqui, que eu tentar retirar aqui compostos e fazer de outra forma, as moléculas vão se tornar sobreponíveis. As duas únicas formas, né, os 2 únicos pares que não são sobreponíveis são essas duas formas de representação aqui. Então, esses 2 aqui são 2 estereoisômeros, esses 2 são 2 estereoisômeros. Esse é o par enantiomérico desse e vice-versa. Esse é o par enantiomérico desse e vice-versa. Só que quando eu comparo essa molécula com essa aqui, elas não são imagens especulares, mas continuam sendo estereoisômeros. Então, quando a gente tem imagem especular não sobreponível, a gente chama de par enantiomérico. E quando a gente tem essa relação de estereoisomeria, mas não são imagens especulares, a gente vai denominar agora de diastereoisômeros. Então, enantiômeros é imagem especular, diastereoisômeros são estereoisômeros que não são imagem especular um do outro. Se eu colocar essa molécula no espelho, eu não enxergo essa. E aí dá para fazer uma relação, ó, essa em relação a essa em relação a essa, são diastereoisômeros. Essa em relação a essa e essa em relação a essa são diastereoisômeros. Então, nós temos aqui 4 estereoisômeros, 2 pares de enantiômeros, e todas as outras relações vão ser relações do tipo diastereoisômeros. Para vocês entenderem a importância disso, eu mencionei que isso aqui é um monossacarídeo com 4 carbonos. Trata-se de uma tetrose. Nós vamos estudar isso com detalhes em bioquímica. Mas esse monossacarídeo aqui, ó, é a eritrose. Eritrose recebeu esse nome porque a gente encontra ela nos nossos eritrócitos, nas nossas hemácias, nas nossas células vermelhas. Essa eritrose e essa eritrose, a diferença delas é que uma é D, a outra é L. Então nós temos um par de enantiômeros, um par de eritroses. Quando eu olho essa aqui, ela é a treose. Então olha só, modifiquei aqui, não é mais imagem especular, já é um outro monossacarídeo, conhecido como treose. Então, nós temos nesse par de enantiômeros a treose D e a treose L. O nosso corpo, as nossas células, vão utilizar aquelas que são D e não utilizam as que são L, porque o nosso corpo, as nossas enzimas, conseguem diferenciar um par de enantiômeros, um estereoisômero do outro. Tudo bem? Essa é a importância da gente entender isso aqui em Química Orgânica, para que a gente consiga entender esse assunto em bioquímica. Tudo certo? Então, beleza. Nós já entendemos o que são os enantiômeros, o que são os diastereoisômeros. Só que
eu mencionei que o colesterol tem 8 centros de quiralidade, tem 8 carbonos quirais. Se eu colocar 2 elevado a 8 aqui, vai me dar uma quantidade de moléculas possíveis enormes, que seria até impossível da gente fazer todas elas aqui. Então, o que acontece? Os cientistas, os químicos, como o Fischer aqui, por exemplo, traz alguns mecanismos, alguns meios de facilitar esses desenhos. Então, reparem aqui o 2,3 de clorobutano. Essa molécula tem 2 centros de quiralidade. Toda vez que eu tenho um carbono assimétrico, aqui em estereoquímica, é bom que a gente coloque um asterisco para mostrar que a gente sabe que ali tem um carbono assimétrico. Tudo bem? O 2,3 de clorobutano, reparem que se a gente representar ele aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, eu estou representando esse cloro para frente, o hidrogênio para trás. Esse cloro para trás, o hidrogênio para frente. A gente está tentando representar essa molécula em 3 dimensões no quadro, no papel do nosso caderno. Então dificulta muito fazer isso. Imagina um composto que tem 4, 5 ou mais carbonos quirais. Então, ao invés de ficar desenhando isso o tempo todo, Fischer estabeleceu a projeção de Fischer. Então, ganhou o nome em homenagem a esse cientista. Então, veja bem, o que ele estabeleceu? Nós vamos colocar o carbono, todos os carbonos, na vertical, como eu representei aqui. Tudo que tiver aqui na vertical será para trás do plano, cunha tracejada. Então, tudo que tiver aqui ligado aos carbonos do centro vão estar para trás do plano, enquanto que os ligantes que estão na horizontal simboliza que eles vão estar para frente. Então, ele criou o mecanismo para trás e para frente. Vertical para trás, horizontal para frente. Só que ao invés de ficar desenhando cunha fechada, cunha aberta o tempo todo, nós fazemos simplesmente a estrutura de linhas. Os carbonos do centro a gente retira, a gente suprime essa informação, a gente sabe que aqui tem um carbono e aqui tem um carbono, que são os carbonos quirais, né? Então os carbonos quirais não vão aparecer. O grupo metil aqui em cima, o grupo metil aqui embaixo a gente representa e o cloro e o hidrogênio e o cloro ligado. Reparem o seguinte, se eu coloco essa molécula no espelho, eu enxergo essa aqui. Então, isso aqui é o par de enantiômeros. Se esse aqui, por exemplo, eu considerar que ele é o D, esse aqui vai ser o L. Nesse momento a gente não consegue identificar ainda. Em bioquímica nós temos uma regrinha, mas eu vou deixar para mencionar isso na aula de carboidratos, tudo bem? Mas aqui é a imagem especular. Então, quando vocês virem esse tipo de situação, principalmente para moléculas que nós temos, né, no nosso corpo, moléculas biológicas, geralmente elas são representadas pela estrutura de Fischer, pela projeção de Fischer, porque apresentam muitos centros de quiralidade, para facilitar, para não ter que ficar fazendo para frente, para trás o tempo todo. Tudo bem? Só que eu coloquei esse exemplo de propósito, porque olha só, eu mencionei que 2 elevado a n é a formulazinha para a gente descobrir a quantidade máxima de estereoisômeros possíveis. Nesse caso aqui, a quantidade máxima são 4, mas não vai ser sempre que vai ter a quantidade máxima, porque nós temos uma situação conhecida como composto meso. Quando a gente tem a presença de composto meso, a regrinha ela foge um pouquinho. Então, olha só, aqui a gente aprende do básico ao aprofundado. Então, a gente tenta ver tudo aqui que pode aparecer num exercício ou que é necessário para a gente entender algum aspecto na química orgânica ou na bioquímica ou em outra ciência. Então, vamos lá. Reparem que o 2,3 de clorobutano, ele tem 2 centros de quiralidade, 2 carbonos assimétricos, 2 carbonos quirais. Só que reparem o seguinte, eu desenhei esse aqui e eu repeti ele aqui, tá vendo? Cloro para frente, do carbono 2, hidrogênio para trás. O cloro do carbono 3 para trás, o hidrogênio para frente. Se eu coloco essa molécula aqui no espelho, eu enxergo essa aqui. Tudo bem? Então imaginem que eu pego essa molécula aqui e faço um giro de 90 graus com ela para esse lado e essa aqui
eu faço um giro de 90 graus para esse lado. Essa molécula é essa aqui espelhada e vice-versa. Só que se eu tentar colocar essa aqui em cima dela, elas não se sobrepõem, como eu tentei mostrar para vocês no modelinho atômico. Então a gente fala que elas são não sobreponíveis, elas não se sobrepõem. Ou seja, aqui a gente tem de fato um par de enantiômero. Então aqui nós temos 2 estereoisômeros, beleza? Agora olhem aqui do lado, a outra possibilidade que a gente tem de criar uma molécula para ver se tem o par é dessa forma aqui, com o cloro do carbono 2 para frente, o cloro do carbono 3 também para frente, o hidrogênio tanto do carbono 2 quanto do carbono 3 para trás. Essa molécula aqui, esse estereoisômero, se eu coloco ele no espelho, eu enxergo esse aqui. Reparem, se eu coloco essa molécula aqui com um giro de 90 graus e a da direita, da esquerda, com um giro de 90 graus, elas são imagem especular uma da outra. Só que reparem que essas aqui são sobreponíveis. Olha só, se eu pegar essa molécula e colocar em cima dessa aqui, elas vão se sobrepor. Os hidrogênios vão ficar para trás, os cloros para frente e os carbonos vão se sobrepor. Então aqui a gente diz que ela é sobreponível, ou seja, aqui a gente não tem um par de enantiômeros. Na verdade, aqui a gente tem a mesma molécula. Essa molécula é idêntica a essa. Então ela é sobreponível, ela é um composto meso. Então quando a gente tem a possibilidade de composto meso, ao invés de ter nesse caso aqui, ó, como são 2 centros quirais, seria o mesmo caso daqui, ó, 2 elevado a 2, que seria 4 estereoisômeros. Só que aqui a gente não tem 4, aqui a gente tem 3. Um par de enantiômeros, que são esses dois aqui, e o composto meso. Então, ao invés de ter 4 estereoisômeros, a gente tem 3. O par de enantiômeros e o composto meso. E quando que isso vai acontecer? Reparem o seguinte, vai acontecer esse caso de composto meso quando eu tenho um plano de simetria na própria molécula. Eu tentei fazer aqui como se fosse um espelho. Reparem que o lado esquerdo, ele é o lado direito espelhado. Então a gente possui um plano de simetria dentro da própria molécula do 2,3 de cloro-butano. Se tem esse plano de simetria, o lado esquerdo é a imagem especular do direito e vice-versa, nós vamos ter a presença de um composto meso e nesse caso nós não teremos o número de estereoisômeros que essa formulazinha aqui diz pra gente. A gente vai ter aqui no caso um par de enantiômeros e o composto meso. O composto meso não é ou não existe isomeria ótica. Ele não desvia o plano da luz polarizada, nem para a direita, nem para a esquerda, por testes que já foram feitos. Ou seja, isso aqui, o composto meso, ele não é oticamente ativo. Tudo bem? Essas duas moléculas vão ser oticamente ativas. Uma desvia para a direita, a outra desvia para a esquerda. O composto meso não é oticamente ativo, ele não desvia. Tudo bem? Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido essa aula, que vocês consigam entender o conceito, a importância da estereoquímica, né, da isomeria ótica, consigam resolver exercícios e deixem comentários se vocês estão conseguindo aprender, se vocês estão entendendo, se está ajudando vocês a resolver os exercícios. Se vocês tiverem disciplina, estudarem bastante, contem sempre comigo.